Olá, boa noite a todo mundo que está nos vendo aqui hoje. Está no ar mais um Geringonça, um produto do CCDLL, Comitê de Coletivos pela Democracia Lula e Luta, um programa que está no ar desde 2020, o ano da fatídica pandemia e daquele governo que a gente quer esquecer o nome. Antes de mais nada, eu quero pedir a todos que estão nos assistindo neste momento, dê seu like, se inscreve no nosso canal e compartilhe esse programa para que ele chegue ao maior número de pessoas possíveis. Nessa noite, nós vamos hoje bater um papo com dois convidados muito especiais sobre as jornadas de junho de 2013. Eventos que marcaram a vida política brasileira, quando o então prefeito Fernando Haddad tinha acabado de tomar posse no início daquele ano, e tínhamos na presidência da República a presidenta Dilma Rousseff. Dois governos progressistas, um no governo federal e na prefeitura de São Paulo, e que fomos todos atropelados por movimentos de massa que ficaram conhecidos como as jornadas de junho. E agora, nesse mês de junho, fazem 10 anos daqueles eventos. O que temos a aprender com aquilo que aconteceu? Foi um movimento progressista, haviam reivindicações justas naquele movimento, e quais foram as consequências daquele ano, né, daquela movimentação de massa, com imagens bastante perturbadoras até hoje, né? E para bater um papo conosco durante a noite de hoje, eu quero chamar aqui o Fábio Venturini e o Yuri Karajoleskov. O Fábio é um jornalista, professor do Departamento Multidisciplinar da Escola Paulista de Política, Economia e Negócios da Unifesp. O Yuri é um advogado, mestre em doutor em Direito e membro da ABJD, Associação Brasileira de Juristas pela Democracia. Sejam os dois muitíssimos bem-vindos, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite mais uma vez para a gente papear sobre as jornadas de junho de 2013. Feito essas apresentações, eu peço aos espectadores, por favor, se você não pode assistir a gente ao mesmo tempo, ligue o seu celular na sua caixinha de JBL. JBL não, né? Não vou fazer propaganda para esses americanos. Sua caixinha de som preferida, esqueça o que eu falei anteriormente, e nos deixe de fazer companhia. Eu vou fazer uma única questão, na verdade, são 3 questões em uma, para os dois. 2013 foi marcado por insatisfações com os governos Lula e Dilma. Lula já estava fora e tínhamos a Dilma Rousseff no governo federal, que para muitos foram potencialmente causadores das jornadas de junho de 2013. E tínhamos também as contradições do lulismo. Essas insatisfações, essas contradições do lulismo eram suficientes para despertar aquele movimento? E junto com isso, eu quero saber, existe alguma ligação entre guerras híbridas e junho de 2013? E, por fim, o movimento portava reivindicações legítimas? É muita coisa, qualquer coisa grita, pede socorro, que eu repito, tá? Mas a insatisfação com o governo de Dilma e Lula, contradições do lulismo, é o suficiente para justificar e para explicar aquele movimento e para despertar aquele movimento? Guerras híbridas e 2013. E se era justo, né? Se havia reivindicações justas e legítimas. Vamos começar por ordem alfabética. Fábio Venturini. Obrigado, Lúcio. O Yuri deve sempre se dar mal com essa de ordem alfabética, né? Devia ser o último a ir embora sempre na escola. Eu estou acostumado também. Bom, eu vou sugerir que a gente faça com o Jack Stripador, vamos por partes, né? Eu
Eu participei de um livro, uns 4 anos atrás, de uns colegas do direito da Federal do Paraná, que eu escrevi um livro sobre a relação entre esses movimentos contra o PT em junho de 2013. Né? Que agora o tema está em moda, está em alta, porque são 10 anos, né? A efeméride faz com que as pessoas se debrucem sobre os eventos, assim como no ano que vem teremos a efeméride de mais uma década de 1964 e os temas voltarão. Né? Esse texto que eu escrevi, eu vou destacar uma parte, que era uma pesquisa do IBOP, CNI, que foi publicada no dia 30 de abril de 2013, e ela colocava o governo Dilma Rousseff com uma taxa de aprovação, né, regular, bom e ótimo, de 79%. Naquele momento tinha um bombardeio da imprensa contra o tal do PIBinho do governo Dilma. Ela era acusada de o PIB não crescer muito. Que um PIB de 3% era um PIBinho. Vamos lembrar que hoje 3% é uma previsão extraordinária para o primeiro mandato do Lula, e Temer e Bolsonaro não atingiram isso, que para Dilma era chamado de PIBinho. Né? Então tinha uma campanha para tirar a Dilma, tirar a popularidade da Dilma com relação a esse debate econômico. Naquele momento, o gerente da pesquisa do IBOP, Renato Fonseca, ele deu a seguinte declaração ao portal UOL, né, que o jornalista do UOL queria saber o que estava acontecendo, que a popularidade da Dilma não caía. Aí ele dá a seguinte declaração: os efeitos práticos dos índices negativos não chegaram à população, que levou em conta outras medidas econômicas, como o baixo índice de desemprego e a manutenção da política de valorização do salário mínimo. Então, o que tinha muito claro em abril, maio de 2013, é que a parcela da população de renda mais baixa estava se sentindo contemplada com as políticas do governo Dilma. Não vou nem colocar o governo Lula. Pode ter aí um impulso, né, um momentum que vem do segundo mandato do Lula, mas em 2012 ainda havia uma satisfação, principalmente com a política econômica do governo Dilma. A popularidade da Dilma cai, a aprovação cai para 30% em julho de 2013. Né? Agora, o mais interessante que eu levantei nesse trabalho é que os temas o tema da corrupção nas pesquisas anteriores, ele era a quarta preocupação do brasileiro. O Datafolha levanta sempre com o que o brasileiro se preocupa mais. Então, saúde, educação e emprego sempre ficaram dividindo os 3 primeiros lugares. E nós tínhamos na educação políticas de expansão, principalmente no ensino superior, e principalmente nos institutos federais, que vão mais ao interior do que as próprias universidades federais. Na saúde, tinha uma política de financiamento do SUS, mais médicos. Em emprego, você tinha uma situação de virtual pleno emprego. Então, a aprovação da Dilma estava alta. Depois de junho de 2013, a corrupção já subiu para segundo lugar. Até que em 2015, a corrupção se tornou o principal problema para a opinião pública brasileira. Então, de fato, claro que havia insatisfações com o governo Dilma. Eu orientei um rapaz na economia lá na Unifesp, que ele identificou que a classe média brasileira, em dezembro de 2012, quase 80% da classe média enxergava o futuro pior do que o presente que eles viviam naquele momento. Na população de renda mais baixa e na população de renda mais alta, a perspectiva era ótima. Nos estratos médios, a perspectiva era baixíssima. Então, essa população de estratos médios, ela se sentia vivendo num mundo em desmoronamento. Digamos, a classe trabalhadora e a alta burguesia não estavam satisfeitos. Junho de 2013, e aí depois a gente pode até aprofundar mais, né? Deixa eu passar para o Yuri, no bate-bola, quero ouvir o Yuri também. O primeiro efeito, o efeito imediato
assim chamadas Jornadas de Junho de 2013 foi mudar a agenda do debate público no Brasil. O debate público no Brasil, ele deixou de ser a agenda da economia, da política pública, para se tornar a agenda do combate à corrupção, dos direitos individuais, e veja, para não magoar ninguém, né? Direitos de que não são minorias, né? Digamos, direitos de raça, gênero, identidade, eles são direitos coletivos. Né? São direitos coletivos. Quando você faz uma conquista para uma população historicamente oprimida, explorada, você faz uma conquista coletiva, não se faz uma conquista individual. Mas eles passaram a ser tratados de uma forma individualizada na heroicização dos oprimidos e na transformação de opressores em vilões, de modo que esses vilões foram potencializados. E aqui, eu acho que o exemplo mais claro nesse momento, daquele momento, foi o pastor Marco Feliciano, que era muito pouco conhecido fora, não vou nem dizer no meio evangélico, mas fora da Assembleia de Deus, que é uma igreja evangélica, embora seja maior, mas é uma, né? Para ser um dos deputados mais votados do Brasil, uma das vozes mais ativas da extrema-direita. Ele foi potencializado pela denúncia. Então, a gente tem uma mudança da agenda do debate público no Brasil. Ela deixa o campo do direito, dos direitos, né? Não do direito, ela deixa o campo dos direitos, da política econômica e das políticas públicas, e vai para o campo de denúncias morais, principalmente o combate à corrupção. E sendo o combate à corrupção e a defesa da família aquilo que ganhou mais força em junho de 2013, obviamente, quem se fortaleceu com junho de 2013 foi a extrema-direita. Né? Esse ano a CAEST publicou uma pesquisa com os deputados mais influentes da internet. Né? Então, pegar essa lista dos 10 mais influentes, o único governista não é exatamente um de direita, um deputado de esquerda, do campo progressista. É um evangélico conservador que dialoga, principalmente dialogava com os caminhoneiros, dialoga com os trabalhadores evangélicos que não acham que tem que sair dando tiro em todo mundo, que é o André Janones, que é o terceiro pela pesquisa da CAES. O primeiro é o Nicolas Ferreira, depois vem o Fábio Teruel, terceiro André Janones, Maurício Marcon do Podemos, Eduardo Bolsonaro, Tiririca, André Fernandes, outro bolsonarista, Bia Kicis, outra bolsonarista, Gustavo Gayer, bolsonarista, e Marcel von Hatten, que é o bolsonarista personalité, que é do Partido Novo. Então, dos deputados mais influentes do Brasil, são 8 bolsonaristas, um que fica em cima do muro, e o único governista está na ala mais à direita do governo. E todos eles tratam de uma agenda que não é necessariamente agenda de direitos, mas os heróis, os vilões, a defesa de alguém contra um ataque de um ser malvado. Então, junho de 2013 cumpriu um papel de mudar esta agenda. Fábio, deixa eu te perguntar uma coisa. Pensando aí nessa sua colocação, então, o governo Dilma não é o responsável por a ascensão de 2013. E outra coisa, você esqueceu, as guerras híbridas entram onde aí, Fábio? Então, antes de eu passar a palavra para o Yuri. Tá. Então, guerras híbridas... Na verdade, naquilo que eu perguntei anteriormente, o governo Lula Dilma, as insatisfações, pelo que eu entendi, não foram responsáveis por a ascensão de 2013, mas sim um contra-ataque da direita, que se em abril ela estava ótima, em junho ela foi para 30. Eu não acho que foi um contra-ataque. Há uma artificialidade aí, não? Não. Há uma artificialidade, mas o único setor da sociedade que estava insatisfeito com o governo Dilma era a classe média. Sim, sim, sim. E aí é uma coisa que dói na gente, que nós estamos falando diretamente com companheiros, né? A esquerda é classe média. Também, não só. Também.
Então, os movimentos que antecederam junho de 2013 foram principalmente movimentos de classe média contra o Fernando Haddad, contra a Dilma, contra o Lula. Né? Pronto, era isso que eu queria. Então, assim, eu costumo chamar junho de 2013 como uma rebelião, uma grande rebelião da classe média contra os governos do PT. E aí essa classe média ela tem uma série de teorias. A da direita, de que o governo do PT é ineficiente, corrupto, irresponsável na gestão, irresponsável na economia. Até hoje eles batem na tecla de que o PT quebrou o Brasil. Né? E a classe média de esquerda vive há décadas na tese de que o PT conciliou com a burguesia e por isso ele é um braço esquerdo do partido da ordem da burguesia. Né? Tanto que, semanas antes do impeachment da Dilma, vários setores do PSOL, do PCB, o PSTU pedia fora a Dilma, né? Porque vários setores estavam interpretando aquele movimento como uma briga interna no partido da ordem. Então, assim, é um conjunto de teorias que eu discordo radicalmente, entendeu? Até porque me parece que a realidade mostrou que essas teorias estão erradas, mas o setor da sociedade que estava contra o governo Dilma era a classe média. A classe média estava amplamente contra o governo Dilma, e aí ela conseguiu mudar o debate do país. Então, Copa do Mundo e Olimpíadas, que era uma coisa para mostrar para o mundo como o Brasil era bom, foi mostrado como o Brasil é corrupto, não cuida de hospitais, não cuida de escolas, não cuida de universidades e só se preocupava em construir estádios. Né? Não então, vai ter Copa. Não vai ter Copa. A principal liderança da esquerda saída dali é o Guilherme Boulos, que cresceu no Não Vai Ter Copa. E que é o grande nome da classe média que sonha com um nome de uma esquerda pura que não se conciliou com a burguesia para substituir o Lula. Né? Então, assim, é tudo... Deixa ele chegar ao poder que o sonho acaba, né? Não chega. Não chega porque os anos seguintes mostraram que a população, a classe trabalhadora brasileira, ela não tem... O PT sem o Lula tem dificuldades. O PT sem o Lula perdeu para o Bolsonaro. Com todas as circunstâncias que teve aquilo ali, aquela eleição, o WhatsApp, né, todas as circunstâncias, o Lula preso, mas o fato é que é muito difícil o PT eleger alguém sem o Lula. E quando não tem o Lula e o PT está na defensiva, como aconteceu, a população foi para a extrema-direita. Né? Em 2018, a maior resistência ao Bolsonaro era de mulheres da periferia, e maioria evangélicas. Quando as mulheres evangélicas da periferia perderam a resistência ao Bolsonaro, elas foram votar no Bolsonaro, não foram votar no Boulos nem no Haddad. Então, eu acho que essa é outra coisa que mostra que essas teorias elas precisam ser revistas. Sobre as guerras híbridas... Oi. Você quer deixar a guerra híbrida para o final? E você, eu acho melhor, para não misturar muitas bolas. Deixar ela para o final. Aí fica... Yuri, agora com você, meu querido. Boa noite, Fábio. Boa noite, Lúcio. Obrigado pelo convite. Boa noite a todos e todas que estão nos assistindo e ouvindo. Quando penso nas jornadas de 2013, eu me lembro daquela reunião ministerial que foi ao ar, em que do Bolsonaro, em que teve de tudo, de passar boiada, etc. Mas me lembro do Paulo Guedes, com aquele seu carioquês típico, dizendo que ele tinha conseguido, conversando lá com o movimento dos trabalhadores do poder público e tal, dos servidores públicos, tinha conseguido colocar a granada no bolso dos trabalhadores. E o junho de 2013, na verdade, foi uma forma em que, eu vejo assim, uma forma em que, digamos, o sistema conseguiu colocar uma granada no bolso de um projeto, no bolso do paletó de um projeto reformador que dava indícios de que seguiria por mais algum tempo, que tinha fôlego para seguir por mais algum tempo.
Então, acho que a gente tem que analisar um pouco o contexto histórico em que surgiu junho de 2013, né? Aquilo não foi por geração espontânea, e tentar enxergar quais os efeitos para o futuro que aquelas manifestações projetaram. Então, se a gente for olhar os antecedentes, quer dizer, o contexto histórico, a gente vai verificar que, na verdade, o partido do sistema, o partido da elite, vinha de 4 derrotas eleitorais relevantes. 3 para o Lula e Dilma, e a 4ª para o Fernando Haddad aqui em São Paulo, em que o Partido da Ordem perdeu com o seu principal quadro, que era o seu José Serra. Então, e como bem lembrou o Fábio, Dilma vinha num processo ascendente de popularidade. A sua popularidade, eu também fui buscar esse dado hoje, a sua popularidade antes das jornadas era de 79%. Era superior à do Fernando Henrique e do Lula no mesmo período. Ou seja, se anunciava uma eleição em 2014 relativamente tranquila, o que não aconteceu. E relativamente tranquila, até porque ocorreu um grande evento no Brasil, um grande evento que mostraria para o mundo, não é? E elevaria a nossa própria autoestima enquanto brasileiros, que era a Copa do Mundo de 2014. E isso foi, de alguma forma, foi todo comprometido pela sucessão de eventos que tiveram como, digamos assim, como estopim junho de 2013. Eu vi um comentarista dizendo que havia uma insatisfação generalizada no Brasil àquela altura. E aí eu pergunto, havia uma insatisfação, sem dúvida, mas será que era uma insatisfação generalizada? Quando você tinha uma taxa de desemprego que caía de 8,1% para 7,5%, a taxa de desemprego em março era de 8,1% de 2013, passou para 7,5%, ou seja, uma queda de 0,6% na taxa de desemprego. Em que você tinha naquele ano o percentual da renda nacional do trabalho atingia um dos seus maiores índices, ou seja, a massa de trabalhadores abocanhava uma fatia maior do bolo que se produzia no país do que em muitos anos anteriores. Né? Havia, sim, uma insatisfação daqueles que já tinham abandonado o projeto petista, a esquerda e a direita. Não é? Na extrema esquerda, a extrema esquerda pequeno-burguesa, né, digamos assim, a extrema esquerda pequeno-burguesa, achando que o governo dava passos, talvez até no caminho certo, mas passos mais lentos do que seria o aconselhável. Portanto, enxergava no governo uma certa inação em relação às bandeiras que são caras à esquerda. E, de outro lado, a burguesia nacional, sobretudo a classe média, não é, que havia se descolado do projeto petista quando se deu conta de que o projeto petista implicava em dessacralizar determinados espaços que eram próprios da classe média, em que a classe média se enxergava como classe privilegiada, especialmente a universidade e, simbolicamente, né, o aeroporto. Então, havia, sim, uma insatisfação nesses dois grandes setores sociais. E essa insatisfação, esses atores insatisfeitos se encontraram nas ruas em 2013,
por bandeiras absolutamente distintas. Me parece que o movimento Passe Livre foi, na verdade, apenas um estopim. Eu me lembro que a Rede Globo, o Arnaldo Jabor fez uma intervenção num dos jornais da Rede Globo, escorraçando os meninos do MPL, escorraçando os meninos do MPL, dizendo que aquilo era um absurdo, etc, etc. Depois teve a violência policial na Paulista, e ele teve que fazer, certamente orientado pela Globo e pelo que a Globo representa, ele teve que fazer uma meia-culpa em cadeia nacional, dizendo que não, que era importante apoiar aquele movimento, etc. A Rede Globo chegou a alterar a sua programação da televisão aberta, alterar a sua programação para divulgar ao vivo as manifestações. Manifestações que se diziam horizontalizadas, mas que eram se davam sem qualquer bandeira específica. Nós não conseguíamos, ela surgiu do Passe Livre, mas nós não conseguíamos enxergar algumas bandeiras claras naquele movimento. Aquele movimento não tinha sequer um caminhão de som, onde as pessoas discutiam e estabeleciam uma orientação àquele movimento. De modo que era algo fluido, que foi conseguindo, até por essa característica, atrair diversos setores. A esquerda radicalizada imaginou que faria a revolução nos ônibus dos marombados das academias, que passaram a aceder àqueles movimentos. Só que se deram conta, quando foram expulsos da Paulista, se deram conta de que haviam perdido completamente o controle daquela situação e que aquela situação havia sido instrumentalizada justamente para enfraquecer um governo que se defrontaria com as urnas um ano e meio mais tarde. Eu me lembro que, como ouvinte, eu participei assisti a um debate entre um desses próceres do PT, que se julgam da ala extrema esquerda do PT, e um outro jornalista da revista Fórum, também entusiasta, acho que entusiasta até hoje, não fizeram até hoje a autocrítica, empolgadíssimos com aquelas manifestações. Né? E eu, da plateia, ingenuamente, perguntei, mas como? É o governo, é nosso governo que está sendo colocado em xeque, é o governo do Partido dos Trabalhadores está sendo colocado em xeque. Onde é que isso vai nos levar? E aí, como eu não tinha direito à réplica, eles jogaram um caminhão de argumentos sobre sobre a minha cabeça, etc., dizendo, entre outras coisas, que era preciso disputar as ruas, etc, etc, etc. Naquela mesma noite, por coincidência, o Jô Soares, que depois inaugurou aquele processo lá das meninas do Jô, que era só um instrumento para derrubar a Dilma, já na Dilma II, naquela mesma noite, o Jô Soares abriu ao vivo o programa dizendo assim, não, mas a Dilma tinha feito um pronunciamento recente na televisão, ela dizia não, que estava disposta a ouvir o clamor das ruas, etc. E o Jô Soares foi muito claro, dizendo, não, mas minha senhora, a senhora não ouviu o clamor das ruas é contra a senhora, não venha com essa história não. Então já estava completamente direcionado as manifestações. As manifestações tinham um endereço. Eu acho que existe um fio condutor entre aquela invasão que se deu em Brasília, né, onde invadiram Itamaraty, subiram, queimaram roupas, etc., em frente ao Ministério da Justiça, etc. Existe um fio condutor entre aquilo e o 8 de janeiro de 2023. Especialmente porque aquilo foi feito, não houve consequência jurídica alguma, ninguém foi preso. Né? Ninguém foi preso àquela altura. Assim como os tais black blocs, que a esquerda apaixonada ficou empolgada com aquilo, os black blocs
Eles tinham o endereço certo, eles terminavam, todas as manifestações terminavam com pancadaria em frente à prefeitura, comandada pelo Haddad. Aquilo tinha endereço certo. Quem eram os Black Blocs? Até hoje a gente não sabe. Né? Yuri, deixa eu te fazer uma pergunta, Yuri, irônica. Cadê os Black Blocs? Não, cadê os... Eu diria Sumiram, mais. né? Cadê Desapareceram da cena. Eu diria mais. E você ainda mais... Vou provocar um pouco mais. Eu diria, cadê os Black Blocs? E cadê o movimento Passe Livre parando as cidades? Que me consta, nós não conseguimos o Passe Livre. Né? Cadê o movimento Passe Livre? E nem uma passagem é barata. Né? A passagem que me consta sobe acima, inclusive acima da inflação. Não é? Por que nunca, naquele movimento, porque nenhuma, a polícia que batia nos manifestantes, a polícia que batia era comandada pelo senhor Geraldo Alckmin, à época. Né? Por que nenhuma manifestação terminava em frente ao Palácio dos Bandeirantes? Por que não tinha pancadaria em frente ao Palácio dos Bandeirantes, mas tinha em frente ao Palácio à sede da prefeitura? Não à toa, numa dessas manifestações, uma das pichações assim foi naquela marquise que, por coincidência, foi a Marta, também do PT, que fez lá na praça do Patriarca. Então, me parece que o rescaldo de 2013, nós estamos vendo até hoje. Basicamente, o que aconteceu? Perdemos direitos trabalhistas, perdemos direitos previdenciários, veio o teto de gastos, nós desnacionalizamos o petróleo, não é? Nós desnacionalizamos o petróleo. As nossas empresas nacionais de engenharia pesada foram para o vinagre. Tivemos Bolsonaro, 700 mil mortes. Estamos aí nos equilibrando numa corda bamba que ninguém sabe até quando isso vai durar. Então, é esse o rescaldo das grandes jornadas de 2013, não é? Em que a esquerda universitária imaginava que ia fazer a revolução sobre os ombros dos marombados das academias. E depois Faria Lima. E depois foram escorachadas das ruas. Graças a Deus. Antes da gente partir para o segundo bloco, eu quero só lembrar que nós temos 22 pessoas nos assistindo. Eu vou pedir para essas 22 pessoas se inscreverem no nosso canal. Vamos ganhar hoje 22 inscrições, não se esqueçam disso. Se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe. A fala do Yuri sempre me remete muito à questão do papel da imprensa, né? Como uma espécie de megafone da classe dominante brasileira e que irradia sua ideologia para todos os cantos, né? E essa rebelião da classe média que o Yuri falou na primeira parte, eu não posso deixar passar batido, que é realmente um ódio a uma sociedade com igualdade social. Não tão radical como nós gostaríamos, mas efetivamente os dois, o Lula 1, 2 e Dilma 3, promoveram uma igualdade social como nunca tivemos na história do Brasil. E isso incomodou muita gente, né, simbolicamente no aeroporto e na presença de jovens pretos, periféricos, nas universidades públicas. Isso incomodou uma classe média que vem desde o século XIX, aí, no mínimo, situada num local de bastante conforto, né? E teve que dividir essa igualdade social que era só para ela, né? Então, aí está aí. Aí, eu quero fazer uma pergunta que nos foi mandada pela nossa audiência. A Elaine Lourenço pergunta. Acho que ela dirige ao Fábio, mas depois o Euro pode dar pitaco.
A classe média teria esse poder de mudar a agenda política, né? A imprensa e as redes representam os valores da classe média e qual o papel das elites econômicas? São 3 perguntas, na verdade, né? A classe média teria o poder de mudar a agenda política? A imprensa e as redes representam os valores da classe média? E qual o papel das elites econômicas? Ela, a princípio, é para o Fábio. E depois o Yuri dá um espetáculo também. O Yuri tem consciência da opção. É que a Elaine, um abraço para a Elaine, ela é professora da Unifesp também, ela é professora da Unifesp de Guarulhos, né? Companheira nossa. Então, eu vou, para responder essa da Elaine, eu vou engatar a questão da guerra híbrida, tá, Lúcio? Peraí, não, eu estou reformulando a segunda parte, Fábio. Tá. Não, tudo bem. Aí então depois eu retomo. Não mexe no hibridismo cultural. Tá bom. Tá. Estou reformulando aqui a terceira parte, aí você... Tá, então serve de introdução. Aí na próxima parte a gente entra na guerra híbrida. Naquele momento, em junho de 2013, quem tinha, não vou dizer só acesso à internet, porque naquele momento, em junho de 2013, pegando aqui na região metropolitana de São Paulo, não era todo mundo que tinha acesso à banda larga. Tinha município de São Paulo que só tinha internet de escada em junho de 2013. Então, o acesso à internet e a fluência no uso da tecnologia digital era muito inferior ao que é hoje, né? É igual aquele meme que as pessoas falam que todos os pais que falavam para os filhos para tomarem cuidado com os riscos e perigos da internet entraram no WhatsApp e caíram em todos os riscos e perigos da internet, né? Quem tinha acesso e fluência de uso na internet, naquele momento, era majoritariamente a classe média. Principalmente quem tinha acesso às redes sociais, né? Você precisava de uma boa conexão. Se fosse internet móvel, você precisaria de uma conexão móvel também, que não era barato, né? Hoje já tem alguns pacotes que colocam alguns aplicativos gratuitamente, com navegação livre, mas era muito mais caro do que hoje. E aquele movimento do MPL, o MPL fazia manifestação todos os anos. Com o seu aumento, ele fazia manifestação todos os anos. O que teve de diferente naquele movimento foi que no dia 6 de junho, quando, depois de circular a cidade inteira, né, que vamos lembrar que a legislação diz que quando você vai fazer uma manifestação, você tem que informar e a PM tem que saber para organizar a urbis, né, para não dar bagunça. E o MPL não avisava de propósito, porque a agenda dele era para mostrar como o transporte é problemático quando você trava alguma coisa. Então eles iam para realmente gerar transtornos e gerar congestionamento, porque eles queriam colocar a agenda do passe livre no ônibus, né? Era uma opção estética de intervenção política. Quando eles chegaram na Praça na Praça Oswaldo Cruz, ali perto do Shopping Paulista, a PM desceu barbarizando. E aí entraram os black blocs, né? E foram quebrar as vitrines do Shopping Paulista, ali ao lado. E aí no Jornal Nacional saiu aquela coisa toda, olha, vândalos, destruindo patrimônio, aquela conversa padrão da mídia. Mas no Facebook as pessoas começaram a mostrar vídeo da polícia batendo, o cidadão falando, olha, eu não estava passando, não tinha nada a ver e apanhei da polícia. Quando chegam na manifestação seguinte, que foi marcado um ponto de concentração na Praça do Ciclista, ela já estava muito maior. Porque as pessoas começaram a ir por simpatia ao movimento Passe Livre e não precisariam ter nenhum tipo de relação com o movimento Passe Livre nem com a agenda deles. Então, nesse momento, já estava o Juntos do PSOL, o MTST do Guilherme Boulos, já estava um monte de gente ali. Na Praça do Ciclista, se eu não me engano, foi 8 ou 9 de junho, esse outro. E aí, ali surgiu o negócio, amanhã vai ser maior. E a mobilização toda pela rede social. Então, a rede social, e sempre marcando em pontos próximos da saída do emprego das pessoas que têm empregos típicos de classe média. Avenida Paulista, Fábio, Centro me permite Velho, uma parte? Largo da Batata, fica à vontade. Aquela altura, eu acho que claro que tem toda essa mobilização, tem todos esses fatos que você tá muito bem narrando, mas tem uma outra questão que eu acho que é a principal.
além da mobilização por rede social, que àquela altura não tinha, talvez você tenha esses dados, não tinha a importância toda que tem hoje, ou que teve nos últimos anos. Mas a questão central é por que aquele movimento, que era um movimento pontual, que tratava, em princípio, da questão do transporte, legítimo, etc., como esse movimento se transforma num movimento, e por que se transforma num movimento mainstream? Porque aquele movimento passou a se tornar, a Globo, quando faz obriga o Jabor, ou aconselha o Jabor a fazer, digamos, um twist carpado no sentido contrário, ela o faz com intenções políticas, obviamente. Eu, àquela altura, naquela época, eu dava aula numa faculdade de Direito da classe AAA de São Paulo. E via a mobilização da garotada pesada. Inclusive, a própria universidade, a própria faculdade chamando para rodas de conversas coletivas sobre a própria direção da faculdade, chamando para rodas de conversas coletivas sobre o movimento, etc. Então, quando eu vi aquilo, né, todos originários de colégios da elite, mais elite de São Paulo, aderindo àquilo, chamou muita atenção. Me chamou muita atenção. Então, isso extravasou e muito, e rapidamente, aquele pequeno grupo de esquerda que lutava contra o passe livre, geralmente contra governos do PT, porque o pessoal de passe livre, depois o prefeito veio na época que era o sucessor do Serra, não me lembro o nome lá, o Kassab, depois o Haddad, depois o Dori Covas. Eu não me lembro desse pessoal de passe livre, e me lembro e se houve manifestação, essa manifestação não ganhou manchetes nem da Globo, nem do Estadão, nem da Folha, etc., que são, né, os partidos da imprensa que representa, que ecoa, né, o mainstream, né, a ideia dominante, né? Então, eu faço essa ponderação a respeito desse movimento que rapidamente é absorvido, é incorporado por aqueles que se viam impossibilitados, aqueles setores que se viam derrotados por 4 vezes nos anos anteriores e com a perspectiva de ser derrotado de forma acachapante em 2014, tendo em vista os números de aprovação e Lula em 2018 possuía aquela altura. E Lula em 2018. E Lula em 2018 e talvez em 22, não é? E Lula em 2018 e 2022. E aí entra a questão, talvez, das tais revoluções coloridas. Aí eu vou te pedir... Claro que há interesse. Aí eu vou te pedir é claro que apesar dos interesses internacionais em jogo. O Wikileaks, Wikileaks, sem querer avançar, o Wikileaks divulgou que o Serra, pré-candidato a presidente, reiteradamente se reunia na embaixada americana. Yuri, só uma parte. Eu vou te interromper. Congela o Wikileaks, que a gente vai para o segundo bloco. Eu estou reformulando aqui. Congela o Wikileaks. Você vai voltar para o Wikileaks, tá? E aí, eu tenho uma pergunta para o Yuri depois, mas vai ser depois, no final. Só deixa eu completar, Lúcio. Oi? Só deixa eu completar, porque eu estava explicando o seguinte. Primeiro, o MPL fez, sim, manifestação em junho de 2014. Janeiro de 2014. Foram violentamente reprimidas pela Polícia Militar e eles não saíam do ponto de concentração. Elas foram violentamente reprimidas. Deixar bem claro que o companheiro Alckmin, quando governador de São Paulo, era muito eficiente em repressão.
A polícia de São Paulo, digamos que ela ficou mais grotesca depois que o Alckmin saiu do governo, não grotesca no sentido de ser brucutu, mas da tática. Ela era muito violenta e efetiva. E não só a polícia. Quando teve a greve geral de 2017, teve uma grande manifestação que fez sucesso. Parou tudo. Né? Quase 40% do país parou. Aqui em São Paulo, o Alckmin desceu uma repressão violentíssima contra os sindicatos metroviários da CPTM. Não teve mais, porque se os trens e ônibus não aderem à greve, as pessoas vão trabalhar. Então, assim, ele foi muito competente do ponto de vista da repressão contra o MPL em janeiro de 2014 e ainda tinha o Haddad fazendo negociação para dar o bilhete único, o passe livre estudantil, o passe livre do aposentado, o bilhete único com outros benefícios. O que eu estava dizendo de junho de 2013 era que, entre uma manifestação e outra, surgia um crescimento de engajamento no Twitter e no Facebook. E vamos nos lembrar que, como as redes sociais eram uma coisa relativamente nova, nessa época as agências de publicidade, as agências de relações públicas, trabalhavam tendo como o mainstream daquele momento a viralização. Campanhas de viralização para engajar as pessoas em qualquer coisa, em qualquer momento. Então, aquele junho de 2013 transformou um engajamento político de imediato, sem saber muito bem no que estava se metendo, em viralização. Viralizou. E aí começaram a surgir, entre a manifestação do dia 13 de junho e do dia 17, surgiu uma série de vídeos, só Deus sabe de onde, em inglês, legendados em português, ensinando as pessoas a se protegerem contra a tropa de choque. Mas isso é uma coisa ruim? Não, não é uma coisa ruim. Mas o fluxo de informações vindo de ninguém sabe de onde veio e para onde vai. E mais, foi nesse período que surgiu aquele slogan, não é só por 20 centavos. Que fez saltar de 20 mil para quase 100 mil pessoas na avenida. E nessa, do dia 17, ali no Largo da Batata, quem estava chamando? Todos aqueles movimentos de esquerda, não petista, com alguns minoritários de dentro do PT, né, os próceres da Revolução, decidindo o que a gente faz com esse monte de gente. Eles não sabiam o que fazer com esse monte de gente. Aí foi a turma do MTST quis ir até a Globo. Foi até a Globo. Atravessaram até a Chucre Zaidan. A turma do PSTU queria ir para Paulista. Foram para Paulista. E foi uma turma para a porta do Palácio dos Bandeirantes. E nem conseguiram chegar. Porque aí a PM foi e bateu com todo o gosto do mundo. Agora, aquele pessoal que estava desfilando na Faria Lima e na Berrini, a polícia acompanhou desarmada. Depois que o Haddad e o Alckmin cederam, o MPL parou de chamar, foram inúmeras manifestações pequenas espalhadas, algumas corporativas, outras meio na maluquice mesmo, no impulso, outras claramente de extrema-direita, e só em setembro teve uma manifestação chamada por sindicatos que não teve adesão. Teve muito pouca adesão. E dali em diante, nunca mais teve o amanhã vai ser maior. Então, junho de 2013 aconteceu por um fenômeno típico de redes sociais, que é a viralização. E quem já trabalhou com publicidade e relações públicas sabe que não existe viralização espontânea. O algoritmo favoreceu, ou tinha alguém por trás espalhando, alguém pensando a campanha. Foi um movimento viralizado nas redes sociais, mobilizando a classe média, e essa classe média mobilizada, bombardeando informação, fez com que o Brasil, né, a opinião pública brasileira, saísse de abril e maio de 2013, tendo como preocupação saúde, educação e emprego, para se preocupar com defesa da família e corrupção, em questão de semanas. Então, essa classe média, para responder a Elaine, não só tem essa capacidade, como ela teve. Agora, uma coisa que eu tenho certeza que essa classe média não fez foi planejar fazer isso. Ela fez, mas não era isso que ela queria fazer. A da direita queria derrubar a Dilma imediatamente, a da esquerda queria fazer a revolução. Eles conseguiram uma coisa que eles não planejaram. Tá? E aí, depois, na hora das guerras híbridas, a gente conversa, porque alguém pode ter planejado isso. Então, vamos lá, meninos.
Eu reformulei aqui porque eu tinha 3 perguntas para esse segundo bloco, mas todas elas já foram respondidas. Eu acho, né? Foi um movimento democrático? Eu acho que não. Você já está implícito na fala dos dois. Dos eventos nos anos seguintes, o que seria possível entender como desdobramento de junho de 2013. E aí tem uma outra questão que eu acho que dá para colar na questão das guerras híbridas. É possível reeditar a forma de rebelião como em junho de 2013? Hoje? Vale a pena? Aí eu queria que vocês misturassem um pouquinho com as guerras híbridas para a gente fechar o segundo bloco, que eu tenho mais uma pergunta mais especificamente para o Yuri e uma da Flávia Durso para vocês dois. Manda ver. Vamos começar pelo Yuri, que o Fábio já estava falando, né? A ordem alfabética vai muito ruim para o Yuri. Melhor ele começar. Eu lembrando aqui, né, quando o Fábio estava... Yuri, só lembrando, foi democrático? É possível reeditar 2013 em 2023, uma vez que temos de novo um governo popular em Brasília? Eu acho que do ponto de vista das pautas democráticas, né, do que aquele movimento produziu, a resposta é negativa, não é? Nós tivemos só ao longo só retrocessos praticamente depois de 2013. Inclusive, a gente não está lembrando, a gente não está aqui pontuando, mas tem uma outra questão. As duas leis principais que deram um arcabouço jurídico à Lava Jato, a turma lá do Dallagnol e do Moro, turma de Curitiba, as duas leis, a lei da organização contra as organizações criminosas e a lei que permitia os acordos de leniência, foram utilizados, esse arcabouço jurídico foi utilizado largamente pelo pessoal da Lava Jato. Sem essas leis, a Lava Jato não poderia ter se desenvolvido como se desenvolveu. E a Lava Jato foi um instrumento essencial para desestabilizar o governo popular democrático, elevar ao poder o senhor Bolsonaro, né? Então, e também foi essas duas leis foram um instrumental importante para desmobilizar a atuação das empresas nacionais, seja no Brasil, de mecânica, de engenharia pesada, seja no Brasil, ou seja em países da América do Sul e da África, o que atendia também a interesses geopolíticos, sobretudo imperialistas. Então, se a gente for olhar para o retrocesso que nós enfrentamos desde 2013, e eu vejo em 2013, digamos, quando começaram a eclodir esses ovinhos das serpentes, eu vejo que a esquerda não tem nada a comemorar em relação àquilo. Absolutamente nada. O que a esquerda tinha que fazer, que participou, é fazer autocrítica, fazer a meia-culpa em público. Eu não vejo isso acontecendo. Vejo ainda a gente louvando aquele movimento. Um grande movimento, horizontalizado, etc. Não, o que produziu, sequer o mínimo que eles pediam, que era o passe livre, nós atingimos. Né? O que ele conseguiu foi, mais uma vez, repito, foi acabar com os sindicatos, porque a reforma trabalhista tinha principalmente essa função, acabar com os sindicatos, acabar com o direito dos trabalhadores, destruir a previdência social, não é? Criar o teto de gastos, não é? Criar o teto de gastos, mudar o modelo de exploração do petróleo, não é? E destruir as nossas empresas que estavam, de alguma forma, competindo com empresas estrangeiras fora do país. Para você ter uma ideia, a Sete Brasil ia passar a produzir
que na verdade era uma joint venture entre a Petrobras e outras dessas empresas, dessas grandes empresas que foram destruídas pela Lava Jato, iam começar a produzir sondas de prospecção de petróleo para o pré-sal, coisa que só uma empresa holandesa, de capital holandês e americano, fazia. Né? Ou seja, ia criar uma zona de competição onde não existia competição. Certamente isso não atende a grandes interesses estrangeiros, isso não são necessariamente os nossos interesses. Aliás, são interesses antagônicos aos nossos. De modo que, se a gente olhar para a terra arrasada que se deu depois de 2013, não é? E 2013 é importante nisso, por quê? Porque a partir de 2013, em 2014, nós tivemos uma eleição renhida em que se questionava a legitimidade da Dilma Rousseff, que foi eleita por uma margem muito pequena de votos, né? Maior do que foi o Lula, mas pequena de votos, e se iniciava um processo, já ali um processo desconstituinte, digamos assim, né? Em que várias conquistas trazidas pela Constituição de 88, que eram colocadas em xeques sempre pela elite brasileira, acabaram sendo superadas, sendo revistas em detrimento dos nossos interesses da maioria. Lúcio está desligado. Você acabou não falando do Wikileaks, o Yuri. Fala depois. O quê? Você acabou não falando do Wikileaks. Você retomou? Do Wikileaks? Bom, eu te interrompi lá atrás. Dizia que àquela altura. Então, dizia que àquela altura o Wikileaks dizia no contexto digamos, do interesse que havia em relação à exploração do nosso pré-sal, né? E o que se discutia à época era um modelo, né? No final do governo Lula, um modelo de partilha na exploração do petróleo e o interesse das multinacionais de petróleo, das empresas inclusive americanas, era que o modelo fosse de concessão, né? E o Serra, isso está documentado, isso foi vazado, tá? Consta de documentos oficiais da Embaixada norte-americana no Brasil, que o Zé Serra, que era candidato à presidência da República, se reunia constantemente com o embaixador, que manifestava a preocupação com isso e dizia, não, nós vamos ganhar a eleição e daí a gente muda esse modelo. O fato é que não ganharam aquela eleição, né? Imaginavam que ganhariam, porque, como eles mesmos diziam, à altura, a Dilma era um poste, né? A Dilma era uma pessoa sem traquejo para nunca havia enfrentado uma eleição, sequer uma eleição, e começaria a enfrentar uma eleição justa, uma eleição presidencial, contra, digamos, o principal quadro do partido do sistema, que era o Zé Serra, que tinha tinha sido governador de São Paulo, saía do governo de São Paulo com elevada aprovação, tinha sido prefeito, governador de São Paulo, saía com elevada aprovação, era o principal quadro, eram aqueles que digamos, o centro-direita do establishment dizia que era o homem que mais conhecia o Brasil, etc. E para enfrentar uma novata, não é? E acabaram perdendo a eleição aquele ano. 2 anos depois, o mesmo Zé Serra enfrenta em São Paulo um Fernando Haddad, que também era um novato, também era chamado de posse, mas era um ministro importante do governo Lula, e perde a eleição. Um ano de 2012, alguém colocou a questão, a professora aqui que nos assiste colocou a questão sobre o mensalão. Em 2012, foi um ano em que a agenda política do Brasil foi totalmente dominada pelo julgamento do mensalão. Uma parte da agenda exigindo que o Supremo Tribunal Federal pautasse o julgamento no primeiro semestre, e no segundo semestre o julgamento em si, que era coberto e televisionado por todas as emissoras,
não é? Lembremos que na campanha de 2012, que era a campanha na eleição municipal, se viu o julgamento, as condenações se davam entre o primeiro e o segundo turno, não é? Expondo os próceres do PT até então de uma forma absolutamente exagerada, não é? Opressiva. O Fernando Haddad ganha a eleição em São Paulo nesse contexto, não é? De modo que as pessoas que estavam contrárias a esse projeto dizem: puxa vida, e agora, o que fazemos? Eles conseguiram eleger até nesse ambiente de terra arrasada, conseguiram eleger até o Fernando Haddad na principal cidade do país, um novato contra o nosso principal jogador. O que se dará em 2014? Então, é nesse contexto em que o Partido da Ordem mergulha nas jornadas de 2013 e toma para si as jornadas de 2013 e as transforma num elemento importante de desgaste do projeto petista, que viria depois a produzir os seus resultados últimos em 2016 e 2018. É assim que eu enxergo aqui esse processo. Fábio, aliás, só uma pergunta, né? Por onde anda José Serra e Aécio Neves? Por onde anda? Fábio, você podia falar um pouquinho agora das guerras híbridas e a gente fecha com a questão da Elaine, que eu ia passar para ele, mas ele já respondeu, que eram as narrativas sobre o mensalão, né? Que tudo já começa lá no maldito mensalão. E Fábio, agora, fale um pouquinho das guerras híbridas e 2013. Bom, a questão guerra híbrida, né? A gente acabou virando uma confusão no debate, porque tem gente que entende guerra híbrida como uma teoria política, né? Como se fosse uma categoria de explicação de movimentos geopolíticos, principalmente da política externa norte-americana. E isso decorre por conta do conceito ter se tornado mais difundido no Brasil a partir de um livro de um jornalista norte-americano, filho de russos, que mora na Rússia, que é o Andrew Kurybenko. E ele escreveu esse livro. E ele é acusado de ser pró-Putin, etc. Ele é pró-Putin, mas ele está do lado da Rússia e ele entende que estar do lado da Rússia é defender várias das políticas do Vladimir Putin. Agora, quando a gente fala em guerra híbrida, na verdade a gente está falando de uma doutrina militar, que é a ideia de que hoje, né, os estados, as forças armadas, precisam se organizar para a chamada guerra de quarta geração. É um tipo de guerra que envolve a disputa para tentar dominar todo o espectro da política, não apenas o espectro no campo de batalha. E aí acho que é o primeiro foco de confusão. Isso não é uma teoria política, isso é uma doutrina de ação militar. Então a gente vê bastante sociólogo, historiador, cientista político, à direita e à esquerda, dizendo que guerra híbrida não existe. Veja, é a mesma coisa dizer que infantaria não existe, que míssil não existe. Falar, eu discordo do conceito de guerra híbrida. É a mesma coisa que falar, eu discordo do conceito de granada. Porque é uma doutrina de ação, é uma forma de como agir militarmente para atacar, dominar, saquear um inimigo. E essa guerra de quarta geração, ela vem depois da Guerra Fria. Na Guerra Fria, as forças armadas do mundo inteiro se organizavam de uma forma. Elas se organizavam na possibilidade de uma guerra total e nuclear. E aí, nessa possibilidade de guerra total e nuclear, os Estados Unidos ou cooptavam ou derrubavam governos para colocar outros governos no lugar para combater influência soviética. Certo?
Por isso que a gente tem, entre o fim da Guerra Fria e os anos 90, uma proliferação de golpes militares. Agora, os golpes militares dos anos 80 já estavam em desuso, já eram demodês. O fim do comunismo no bloco soviético, do leste europeu, ele ocorreu por mudanças de regime em que a oposição não tinha as forças das armas, ela não tinha condições de derrubar o governo pelas armas. Então, no Brasil do João Goulart, a oposição, era ela que estava armada. Ela foi e derrubou o João Goulart. Na Argentina, a oposição derrubou o governo. No Uruguai. Então, a oposição, a direita que estava junto com o exército, ela foi e derrubou o governo, pronto, acabou. No leste europeu, as forças armadas estavam com o governo. Então, foi ali no leste europeu que se desenvolveu uma forma de colocar massas na rua para derrubar um governo mais forte do que a oposição. E aí, com uma tática de colocar pautas difusas, espalhadas, sem um programa claro, sem uma liderança identificável. Porque se o governo prende a violência do governo, a prisão de alguém que não é uma liderança, ajuda a potencializar o movimento de massa na rua. Isso aconteceu no leste europeu inteiro. Agora, veja, o leste europeu tinha seus problemas, principalmente na economia. Né? A União Soviética não tinha condições de manter 27% do PIB na indústria militar, na indústria bélica. Então, o trabalho era fomentar, e aí é um trabalho da CIA, que é explicado num livro, isso não é segredo para ninguém, qualquer um acha na internet, um livro que foi traduzido para mais de 50 idiomas para ensinar as pessoas a fazerem isso, que chama Da Ditadura à Democracia, de Gene Sharp, que ele teoriza as ações do que ele chama de desafio político para você derrubar a ditadura. A ditadura é o governo que não está alinhado com os Estados Unidos. Por isso que a imprensa brasileira me fala, o Lula apoia ditadores, porque você derrubar a ditadura é bom. Né? É bom. Quem gosta de ditadura? Só ditador, psicopata, sádico. Então você tem que ter um inimigo, um cara feio, bobo, sujo, mal lavado, que tem que ser derrubado. Então o Gene Sharp ele sistematiza como fazer esses movimentos. E aí isso foi acontecendo nos anos 90, nos anos 2000. O historiador o Luiz Alberto Muniz Bandeira escreveu vários livros sobre isso, né, a formação do Império Americano, a desordem global, a Segunda Guerra Fria. O Luiz Bandeira, em 2013, falou, isso aqui é guerra de quarta geração. Em 2013, ele falou, ele morreu em 2016, o Luiz Bandeira, né? 2016, 2017, o Muniz Bandeira. Ele falou, isso aqui é guerra de quarta geração, é guerra híbrida. Isso aqui é a CIA por trás para derrubar o Lula, para derrubar a Dilma. Agora, a gente não tem como comprovar essas coisas, assim como a gente não tinha como comprovar a participação direta militar dos Estados Unidos no golpe de 64, e depois que o Carlos Fico lançou o livro O Grande Irmão, ele mostrou ali, tintim por tintim, qual esquadra, qual almirante, qual general, de onde saíram, para onde iam, onde eles poderiam invadir, né, o plano todo. Então, a guerra de quarta geração, ela é uma forma de atuação do governo americano, ponto. Não adianta dizer que não existe. Se eles próprios elaboram artigos, revistas de doutrina militar, publicam, ensinam no resto do mundo. As Forças Armadas do Brasil, elas treinam guerra híbrida. A eleição do Bolsonaro teve guerra híbrida do Exército Brasileiro contra o povo brasileiro. Então não adianta falar que não existe. Os militares do mundo inteiro se preparam para isso. O junho de 2013 entra num conjunto de coincidências que a gente pode desconfiar que realmente aqui existia alguma questão de guerra híbrida. Houve tentativa de derrubar 4 governos muito incômodos aos norte-americanos naquele período. 2 caíram, que foi a Dilma no Brasil, que começou com junho de 2013, 5 governos. A Dilma, que efetivamente caiu em 2016. Na Coreia do Sul, a Park Geun-hye, que era de um partido de direita nacionalista e que tinha na sua agenda defender os chaebols, que são as grandes empresas sul-coreanas, e a defesa dos chaebols no âmbito do Estado sul-coreano significava prejuízo para os fundos de investimento norte-americanos e ingleses.
Então, a Park Geun-hye foi derrubada num processo idêntico ao da Lava Jato. Idêntico. E ela caiu em 2016. No lugar dela foi eleito o Moon Jae-in, que é um presidente mais centro-direita, que não colocou obstáculos para os fundos de investimentos norte-americanos. Mas o atual presidente da Coreia do Sul é o promotor da Lava Jato deles, que derrubou a Park Geun-hye, que é uma extrema-direita cristã na Coreia do Sul. Um país que não tem nada a ver com o cristianismo, foi uma extrema-direita cristã, que é o Yoon Suk Yeol. Na Ucrânia, em 2013, começaram as manifestações do Euromaidan, que foi em junho de 2013 deles, que derrubaram o Viktor Yanukovych, que era um presidente russo étnico, russo falante, e que defendia que a Ucrânia tinha que ter uma proximidade política e econômica maior com a Rússia, considerando que dos 44 milhões de habitantes da Ucrânia, 25 milhões têm familiares do outro lado da fronteira com a Rússia, fazia muito sentido. O golpe derrubou o Yanukovych com neonazistas, colocou o Petro Poroshenko no lugar, que começou a perseguir e tornar ilegais partidos que representavam a população russo-étnica. Virou uma ditadura aberta a Ucrânia, e a Ucrânia ela saiu da comunidade dos Estados Independentes, do acordo de proteção da Rússia, e se alinhou automaticamente com Washington, e a gente está vendo agora o resultado. A Ucrânia como uma ponta de lança para fustigar a Rússia. A Turquia, que depois teve a tentativa de golpe militar, que o Erdogan barrou, e a África do Sul, que teve uma lava-jato com uma promotora negra, que estudou, foi formada nos Estados Unidos, voltou para a África do Sul, fez uma lava-jato. Ela não conseguiu derrubar o Jacob Zuma, mas por dentro da CNA, quem assumiu o país perdeu força dentro do partido do governo da CNA, os setores que vieram da luta contra o apartheid, e se fortaleceu o setor de uma burguesia negra. E hoje o presidente da África do Sul é o Cyril Ramaphosa. E no primeiro momento era mais simpático, era melhor para Washington, mas hoje ele está alinhado à Rússia. Então, para Washington é ruim. Então, todos esses movimentos geram uma série de coincidências que nos dá o direito de desconfiar que sim, havia uma questão de guerra híbrida ali. A gente pode dizer, havia, pode desconfiar. A gente pode desconfiar. Afirmar peremptoriamente, a gente pode dar com os burros na água. Agora, o que a gente não pode é bloquear a hipótese, porque a hipótese não é fraca. Parabéns, meninos. Agora aqui eu quero fazer uma pergunta da Flávia, que ela mandou para vocês, a Flávia Durso. Queria só dar um pitaco aqui sobre a questão do... Oi, Yuri, vai lá, querido. Só dar um pitaco sobre essa questão das guerras híbridas, né? Queria lembrar que o manual de desestabilização da CIA não é muito renovado a cada ano. Então, a gente pode olhar o que aconteceu lá atrás e projetar o que aconteceu mais recentemente e o que pode acontecer no futuro, né? Porque eu sou mais ou menos como, não posso afirmar peremptoriamente, mas eu sou mais ou menos como um ex-diretor, importante diretor da CIA, que dizia que não acreditava em coincidências, só em conspirações. Então, eu vejo muito parecido com todo o processo de desestabilização da presidenta Dilma, com o processo de desestabilização do Jango, né? Até pela formação de dois, na verdade, dois institutos que se sucederam, né? Que era o IBAD, que era o Instituto Brasileiro de Ação Democrática, e depois que foi colocado na ilegalidade por uma comissão parlamentar de inquérito em 1963, que constatou que eles recebiam fundos do Tesouro Americano, né, do orçamento americano, através de ONGs, né, não se chamava ONGs, mas eram similares, né, e recebiam dinheiro para desestabilizar, junto com empresários nacionais, né, junto com a alta burguesia e membros também das Forças Armadas, para desestabilizar
o governo Jango, né? E depois se converteu no IPES, que era um Instituto de Pesquisas e Estudos Sociais, né? Como eles foram, o IBAD tinha sido colocado na ilegalidade, eles foram substituídos pelo IPES. De modo que eu faço um paralelo disso, né, com os MBLs da vida, né, com o Instituto Milênio, que se formou naquela época e apoiou, e foi muito contrário, apoiou aquela movimentação de 13, foi sempre muito crítico e contrário aos governos do PT, né? O Instituto Millennium, para quem não sabe, reúne os grandes empresários das comunicações, né? Todo esse pessoal aí que aparece na mídia dando lição de economia para a gente, eles são lá do Instituto Millennium, né? Também era do Instituto Millennium o próprio Paulo Guedes. William Vac também, né? Oi? Acho que o William Vac também era do Milênio, não era? William Vac, o Carlos Alberto Sardenberg, enfim, há vários aí que são do Instituto Milênio, né? Que é um think tank, digamos assim, altamente conservador e que defende os interesses, né, da alta burguesia nacional, que é atrelado aos interesses dos americanos, especialmente dos americanos, né? Então, eu não acredito em coincidências. É claro que isso nós vamos comprovar daqui, se o WikiLeaks não nos brindar com essa informação antes, talvez daqui a 50 anos, quando eles desclassificarem lá os documentos e a gente estabeleceu uma relação, um fluxo direto entre os interesses de lá com o que acontecia por aqui, né? Mas eu vejo 2013, não é, como sim um ato típico de guerra híbrida sob digamos a modulação das tais revoluções coloridas, né, em que se propugnava ali, como lembrou o Fábio, né, em que se propugnava ali, em que se traziam muitos elementos, né, da proposta de ação do próprio Gene Sharp. Né? O Gene Sharp escreveu primeiro um manifesto, né, uma espécie de manifesto que é o da ditadura à democracia, mas depois, posteriormente, acho que em 2003, ele escreve um outro livro que se traduz numa espécie de plano de ação para essa tal resistência não violenta. Né? É um livro que chama Existem Alternativas Realistas. Né? De modo que essa coincidência, né? Eu lembro que em 2013 estava assistindo um jogo, acho que o Fluminense, assim, 2013, e uma série de slogans passando ali naquela publicidade em inglês que passava no Brasil. É uma coisa assim assustadora. Então não posso acreditar nesse tipo de coincidência, né? Até tem aí escrito sobre a ligação do MBL, né, com aqueles plutocratas americanos, os irmãos Koch, né, que têm também interesses na indústria de petróleo, né? Tem também interesses em vários setores, inclusive na indústria de petróleo. Enfim, acho que nós fomos, digamos assim, alvo desse tipo de ação. E nós também, enquanto governo popular, nós não soubemos dar as respostas adequadas para abortar aquele processo. Essa que é a verdade. Né? Uma parte da esquerda aderiu àquilo, mas uma parte também não soube dar respostas àquilo. Né? Me permite uma parte muito rápido? Tem mais uma pergunta para fazer para vocês. Deixa eu fazer essa pergunta, que aí vocês já matam a tudo, porque eu acho que o que a Flávia está perguntando, a gente finaliza e você entra com o seu à parte. A Flávia, Flávia Dulce, que é uma amiga nossa aqui em comum, minha amiga virtual, assim como os dois. Não, o eu já vi pessoalmente. A Flávia pergunta assim, que durante as jornadas de junho, na percepção dela, houve uma firme rejeição às bandeiras partidárias
durante as manifestações, né? E é muito simbólico que toca numa grave crise de representação política. Como se sabe, são as estruturas partidárias responsáveis pela vocalização da soberania popular. Esse é o nosso modelo que está consagrado na Constituição. Na opinião de ambos, qual ou quais seriam as ações políticas para esse enfrentamento, né, com essa crise de representatividade que houve em 2013, abaixo de todos os partidos? O Laerte até lembrou aqui, né, é o Brasil acima de todos, é o Brasil acima de tudo, e Deus, sei lá onde eles colocaram Deus nessa história toda, mas quais seriam as ações políticas para esse enfrentamento? Apesar de que eu particularmente acho que o PT recuperou bem, saiu um tanto quanto machucado, destroçado, mas a sensação que me dá é que o partido se recuperou, não está mais ligado em sonda, e os adversários da esquerda continuam ainda à sombra do PT. Começa agora com o Fábio e depois o Yuri. Isso daria todo um outro debate, essa questão dos partidos da esquerda. Uma parte que eu queria fazer é o seguinte: a esquerda ela tem muito intelectual, ou vamos colocar de uma forma talvez um pouco menos elogiosa, tem muita gente muito ilustrada, com muito título, com títulos acadêmicos, né? Isso faz com que debate político e debate teórico acabe se misturando. O que a gente estava conversando hoje mais cedo, a questão das pessoas fazendo eventos para defender junho de 2013. Não precisa defender um evento, né? Você tem que compreender o evento. Tem que produzir a compreensão. E se você compreender que errou, você tem que corrigir o rumo. A vida é assim. Não é uma questão de heróis e vilões, quem que a gente vai crucificar, quem que a gente vai dar 30 chibatadas em público. Né? Agora, eu diria que essa questão das guerras híbridas, nós temos que ter muito cuidado do ponto de vista científico. Antes de colocar, porque se a gente vai afirmar guerra híbrida, nós estamos fechando possibilidades de investigação. Então, eu que sou professor de metodologia, né, eu sempre falo, muita calma antes de falar alguma coisa com certeza, porque se tem uma coisa que as aulas de matemática me ensinaram, é que se você achou a resposta fácil, está errado. Né? Então, como cientista, como pesquisador, como alguém que trabalha com a investigação, nós temos obrigação de termos muito mais cuidado, né? E nós não conseguimos ter afirmações peremptórias, raramente nós conseguimos. Né? Agora, se a gente fizer essa avaliação na militância política, na análise política, nós não temos o direito, nós não temos o direito de sermos irresponsáveis a ponto de achar que o governo americano não teria interesse em derrubar a Dilma, não usaria tecnologia digital para potencializar uma mobilização anti-governo, não utilizaria think tanks, não financiaria gente na esquerda para que a própria esquerda se implodisse. A gente não tem o direito à irresponsabilidade. Claro que a gente tem que tomar cuidado, né? Porque senão vamos sair acusando as pessoas injustamente. Mas a gente não tem o direito de ignorar tudo isso. Ainda mais considerando que a tradição, a proposta do Departamento de Estado norte-americano, do Pentágono, é intervencionista. Hoje eles publicam documentos abertamente, olha, nós estamos com dificuldade de conter a China. O que é conter a China? É um país que se reconhece como intervencionista, que pode, se não está me agradando, eu vou lá e se dane. A CIA revelando documentos de que o Lula não está agradando o Biden porque a CIA ajudou o Lula. Entendeu? Como que a CIA ajudou o Lula? Ela ajudou o Lula não perseguindo, não colocando informação contra o Lula como foi feito em 2018 contra o Haddad. Então, não intervir na cabeça desses caras é ajudar. Né? Então, a gente não tem o direito, é irresponsabilidade a gente não considerar isso. Simplesmente vai falar, esse negócio de guerra híbrida não existe. Não só existe, como claramente
Do ponto de vista político, a gente tem que considerar que fomos vítimas, ponto. Do ponto de vista científico, a gente tem que investigar. Agora, quando vai fazer organização política, aí é outra coisa. E desculpa, eu esqueci a segunda parte da pergunta, Lúcio. Está sem áudio. Está sem áudio. Tá, a da Flávia das alternativas políticas, é isso? É que você está com o microfone fechado. Dos partidos. A crise dos partidos, tá. Eu estou falando de telefone. Enfim, ela quer saber como é que vamos enfrentar esse dilema da baixa representação. E eu tinha dito anteriormente que eu achei que o PT saiu bem bonito depois de ficar todo destroçado aí em 2013. O PT está saindo relativamente bem depois de ter ficado todo destroçado, porque o golpe, a eleição do Bolsonaro, mostraram que aquelas teorias de classe média, a teoria da classe média de direita, de que o PT quebrou o Brasil, era uma panaceia, uma completa idiotice, e as teses da classe média de esquerda, que o PT era um defunto, que ele se recusava a deitar para que a esquerda verdadeiramente pura assumisse a revolução, a classe trabalhadora, para finalmente derrubar a dominação burguesa no Brasil, essas teses eram furadas. As duas principais linhas da classe média se mostraram falsas. Na medida que as pessoas passam a discutir problemas reais, problemas efetivos, a política volta. Então, no começo desse ano, o Datafolha levantou de novo quais são as principais preocupações dos brasileiros. E as principais preocupações dos brasileiros hoje são economia, saúde e educação. Corrupção saiu de lá de cima. Então, nós estamos voltando a um ambiente cognitivo, né, um ambiente de visão de mundo, em que as pessoas estão olhando para resolver os seus problemas reais e imediatos. Agora, a classe média, que em 2013 fez aquele furdunço todo, jogou o Brasil nesse obscurantismo durante 10 anos, ela quer retomar. Ela quer defender, fazer rebelião, comemorar junho de 2013. Então, é a direita querendo atacar o Lula por qualquer coisa, porque o Lula não se hospedou na embaixada, porque porque a Janja compra sapato, compra gravata, porque a Janja quer almoçar com Lula, que absurdo a Janja querer almoçar com Lula. Né? Que absurdo a mulher querer jantar ou almoçar com o marido. E a esquerda, inclusive com mentiras, tá? Com mentiras deslavadas, de que o Haddad é o cara que o Haddad quer teto de gastos, de que o governo Lula está traindo de novo. Hoje eu vi um famoso youtuber dizendo que Lula continua o que Temer e Bolsonaro fizeram, para tentar reeditar. A alternativa política é fazer com que as pessoas tenham tempo, espaço e interesse para discutir as coisas reais da sua vida. Se elas fizerem isso, esse país vai avançar muito e não vai para a direita. Agora, se a gente ficar discutindo não assuntos sobre quem pode fazer, quem pode fumar não sei o quê, quem pode fazer não sei o quê, quem pode roubar, quem não pode, quem é o ladrão, se a gente ficar nesses não assuntos, a gente não vai sair do lugar. Então a gente tem que fazer política com debates de coisas reais. Não adianta fazer debate de não assunto, né? Para prender as pessoas em coisas que assim, estão muito distantes de uma política do dia a dia. Acho que era isso. Acho que foi. Yuri, é com você. Eu pensando aqui, não sei se crise partidária se confunde, se existe uma crise partidária e se ela se confunde com a crise da representação eleitoral. Né? Acho que são coisas diferentes. Eu acho que nós temos dois partidos, basicamente dois partidos, embora eles se espraiem em diversas siglas distintas, mas basicamente nós temos dois partidos. Um partido é o partido da burguesia, o partido da ordem, o partido do capital, chame como você quiser, e um outro partido, o partido da transformação, o partido que
assume as bandeiras das causas populares e dos trabalhadores, da emancipação, da colocação do Brasil numa posição internacional altiva e autônoma, não vinculada aos interesses de quem quer que seja, né? Sim aos seus próprios interesses. Então nós temos basicamente dois partidos. O que acontece é que, claro, aí há uma crise de representação, porque boa parte desse partido da ordem, partido do capital, partido da burguesia, ele se apresenta como um partido renovador, como um partido que representa determinados setores. E isso, de fato, causa no eleitorado, causa um certo curto-circuito no eleitorado, levando o eleitorado, muitas vezes, a fazer opções que são contrárias aos seus próprios interesses. E vis-à-vis a gente olhar para o Congresso Nacional e verificar lá que uma parte majoritária do Congresso é formada por proprietários, quando a imensa parte do lado de cá não é formada por proprietários. Obviamente que isso estabelece uma relação de conflituosa entre representante e representado. Então é isso. E também imagino que do nosso lado, quer dizer, do lado popular, parece que nós temos que cada vez mais nos arraigar e discutir temas concretos, né? Cada vez mais estarmos próximos daquelas insígnias famosas, né? Pão, terra, trabalho e liberdade. E não nos perdermos, e não nos perdermos em discussões vagas que impedem, que geram mais confusão nesse ambiente que já é um ambiente tumultuado. Rapazes, você estava falando aí, Yuri, dos partidos, eu pensei que alguém falou no passado que no Brasil só existem dois partidos, a TV Globo e o PT. Partido da Ordem e o restante. Aos 20 heróis que nos aguentam até agora, por favor, parem tudo e se inscrevam no nosso canal. Queremos mais 20 inscrições hoje. Muito obrigado a todos. E, nossa, foi muito bom o programa. Semana que vem tem mais, mas antes, façam as suas considerações finais, as suas despedidas. Começamos pelo Fábio. O primeiro, mais uma vez, agradecer pelo convite, né? Agradecer pelos heróis que ficaram até agora assistindo a gente. Eu acho que o lema do governo, né, do programa que o Lula apresentou, Reconstrução e Transformação do Brasil, não podia ser mais feliz. Porque o Brasil vinha num sentido, né, ele tinha um sentido claro até 2013. Depois das manifestações, o governo Dilma foi emparedado, e aí ela foi sendo empurrada até cair. E o que aconteceu no governo Temer e no governo Bolsonaro foi uma destruição completa do país. E agora a gente precisa reconstruir, reconciliar, né? Precisa recuperar as pessoas que se juntaram ao fascismo, porque senão o resultado seria a guerra civil, né? A gente vai fazer o quê? Matar todo mundo que foi bolsonarista? Então, é a guerra civil, né? Então, a gente precisa produzir uma reconciliação e dar para o Brasil, novamente, um sentido construtivo, né? Inclusivo, que as pessoas se tolerem, se respeitem, a despeito de qualquer coisa, né? Que elas ouçam o contraditório sem levar para o lado pessoal, nem tenham vontade de atingir os outros no lado pessoal. Porque foi básica, eu acho que essa foi a grande obra de junho de 2013. Ela acabou com o ambiente de debate no Brasil, ela acabou com o ambiente da produção política, da gestão pública, da política pública. Tudo virou confronto, lacração, gritaria. Nós elegemos hoje os parlamentares não por sua atuação política, mas pelo seu engajamento em rede social. Junho de 2013 precisa acabar. Agora, para acabar, a gente precisa reconhecer a tragédia que foi.
né? E para acabar com o junho de 2013, nós temos que recuperar a política, né? Deixar de lado a performance de rede social e retomar a política. Acho que é por aí. Yuri, Fábio, você fala isso, eu fico meio em pânico, porque a impressão que eu tenho, uma síntese da sua fala, parece que está tudo nas costas do PT, né? Porque os outros Mas não está mesmo, colaboram. do PT e do Lula. Isso é uma carga pesada, né? É uma carga muito pesada. Yuri, meu querido. Eu queria agradecer a você, Lúcio, todo o pessoal do Geringonça, agradecer ao Fábio Venturini, eminente São Paulino, deve estar triste hoje como eu, porque eu ia lembrar desse detalhe. Perdemos um jogo sem levar um chute a gol, perdemos um jogo, enfim, dessas triste coisas. Na palavra, mas vamos mantê-la. Bom, eu tenho muita esperança nos próximos anos, eu tenho muita esperança no governo Lula, muita esperança na reconstrução do Brasil. Acho que nós estamos no caminho certo. Acho que o Lula é a pessoa certa para conduzir, junto com a aliança com o Geraldo Alckmin. Acho que são as pessoas certas para conduzir esse processo de reconciliação nacional, que é fundamental para que a gente, a partir de determinados acordos que a gente precisa cumprir, a partir de um acordo que já está pré-definido, que é o acordo da Constituição, que a gente possa avançar dentro das regras democráticas, não é? E transformando o Brasil, ainda que numa velocidade menor do que a gente gostaria, né? Nós do campo progressistas gostaríamos, mas dentro de uma velocidade, num caminho certo, a velocidade que é possível, dadas as circunstâncias objetivas que se colocam. Então é isso, gente. Boa noite, muito obrigado pelos guerreiros, 20 guerreiros que nos acompanham até agora. Olha, a Bel me alertou aqui que não é só 20, não, tem mais, tá? Porque, como é distribuído em várias outras páginas, 20 é só no YouTube. Que estão aqui, mas tem mais gente aí esparramado nas páginas parceiras do Geringonça, ok? Então, como síntese do programa, não há o que se comemorar das jornadas de junho de 2013, mas há, para certos setores, uma espécie de urgência em fazer a sua autocrítica, não é? E o PT, mais uma vez, né, Fábio? Ele não precisa fazer autocrítica, quem cobra dele autocrítica é que, a essas alturas do campeonato, precisaria fazer de uma bela autocrítica. Mas essa também não virá. Enfim, semana que vem a gente tem mais, mais um programa, eu não sei qual vai ser o tema da semana que vem, a gente está em fase de produção ainda, mas seguramente segunda-feira, às 20 horas, nós estamos aqui de volta. Muito obrigado, Yuri, muito obrigado, Fábio, por aceitarem o seu convite, sempre muitos solícitos. Yuri, uma hora eu vou te arrastar aqui só para a gente conversar sobre mídia. Opa, com o maior prazer. Tá, eu vou te arrasar. Eu queria te fazer um monte de perguntas, mas eu não podia fazer, porque o tempo já está estourado, e aí não deu certo, não pode. À disposição, Lúcio, quando quiser. Um programa só sobre isso. Valeu, até mais, até a próxima segunda. Fica aí um pouquinho só, tá, meninos? Depois a gente vai.